Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de outubro, segunda-feira, nos reunimos para celebrar a memória de Santo Antônio Galvão, Frei Galvão, como nós conhecemos, este santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste grande homem, possamos também nós ter um amor profundo pela Igreja e pela Santíssima Virgem Maria. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócrita, cada um de vós não solta do curral um boi ou um jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser liberta dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrou com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Antônio de Santana nasceu em 1739 e faleceu em 1822. Já durante o noviciado com os franciscanos, destacou-se pela piedade e virtudes exemplares. Foi padre e membro da Academia Paulista de Letras, homem de intensa vida de oração. Empenhou-se para aliviar os sofrimentos alheios, tinha o dom da cura. É o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007. Este dom de cura, amados irmãos e irmãs, está em muita sintonia com o que ouvimos hoje no Evangelho. Jesus que realiza o bem, independente do dia que seja. Possa ser sábado ou qualquer outra circunstância de dia, Jesus procura realizar o bem. O episódio desta mulher encurvada nos leva sempre a perceber o amor de Deus, que mesmo quando estamos prostrados diante de nossos pecados, Ele vem, nos toma pela mão e nos reergue, para que como filhos, na dignidade de filhos, possamos ir ao seu encontro. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos leva muito a perceber alguma realidade que está em sintonia com o Frei Galvão. Há um relato que diz assim, e aqui não vamos especificamente falar da mulher encurvada, mas deste cuidado para com os doentes. Certo dia, um moço que se debatia por fortes dores provocadas por cálculos renais, pediu a Frei Galvão que a abençoasse para livrar da dor, para ficar livre da dor.
O Frei Galvão, lembrando-se do poder da intercessão da Santíssima Virgem, escreveu um papelzinho o verso do breviário: Post partum virgo inviolata permanece, Dei genitrix intercede por nobres. E mandou o moço engolir o papelzinho, feito em forma de pílula. O moço fez, confiando em Nossa Senhora, e expeliu os cálculos sem dificuldade. Caso semelhante se deu. Frei Galvão foi procurado por um senhor piedoso a ajudar, pedindo ajuda para sua mulher que se achava em grave trabalho de parto e com perigo de vida. Frei Galvão se lembrou do caso do moço curado das pílulas e deu novamente a este senhor as pílulas de papel, como os mesmos dizeres. Depois de ter ingerido as pílulas, a mulher deu à luz sem dificuldade ou qualquer problema. Esta foi a origem das pílulas. Desde então, as pílulas têm sido muito procuradas por devotos de São Frei Galvão. O Mosteiro da Luz, através das irmãs concepcionistas da Ordem da Imaculada Conceição, conforme as orientações de Frei Galvão, confeccionam as pílulas e distribuem gratuitamente às pessoas que têm confiança na intercessão de Frei Galvão e, sobretudo, da Virgem Maria. Esses dizeres, amados irmãos e irmãs, podem ser traduzidos de uma forma, vou traduzir de uma forma livre, mas diz mais ou menos assim. Ele escreve em latim estes dizeres: depois do parto, a Virgem inviolata permaneceu inviolada, ou seja, permaneceu virgem. A mãe, aquela que gerou, a geradora de Deus, aquela que gerou o próprio Salvador, interceda por todos nós. Então, ele escreve esses dizeres confiando na Virgem Maria, na sua Imaculada Conceição, na sua virgindade perpétua. E esta pílula ainda hoje é muito procurada, amados irmãos e irmãs, por inúmeras pessoas que sofrem de alguns males. E, portanto, nós vemos uma clara sintonia entre o Evangelho de hoje, o Evangelho que fala desta mulher encurvada, que ela está amarrada, como o próprio Jesus diz, pelas realidades ou pelo jugo do demônio. Mas Cristo, a libertação, aquele que veio, Deus vivo e verdadeiro, que veio ao nosso encontro para nos libertar, resgatou a vida desta mulher. Assim também o fez São Frei Galvão, sobretudo nestes 2 episódios que consagram a pílula de São Frei Galvão, tão conhecida posteriormente. Ele procura realizar o bem, sem esperar a quem e sem ter um momento oportuno para isto. Sempre há tempo para realizar o bem na vida de alguém. Peçamos ao Senhor que também nos permita viver este caminho e que sejamos instrumentos do seu amor na vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.